Olá pessoal do Sétimo Ano, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai então fazer uma explicação, certo? Do nosso capítulo 11, tranquilo? Eu vou pedir a vocês que peguem o livro, acompanhem pelo livro e façam as anotações desses slides no caderno, porque automaticamente quando vocês estiverem copiando, vocês também estarão estudando. E aí quando tiverem que estudar para a prova, já se ficará mais fácil de compreender o conteúdo, certo? Então, pessoal, o capítulo 11 ele fala sobre a região Centro-Sul. É a região mais rica do país, é a região mais industrializada, ok? Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. A região Centro-Sul, pessoal, ela é uma região, né, econômica, é a região mais dinâmica do país. Ele produz, pessoal, a maior parte do nosso PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que um país produz, é a riqueza, certo? Nos setores agrário, industrial e de serviço, e também concentra a maior parte da população. Apesar da maior dinamicidade, pessoal, o Centro-Sul ele também possui algumas contradições típicas do desigual desenvolvimento socioeconômico brasileiro, tá ok? Ou seja, lá não existe apenas coisas boas, apenas riquezas. Nós também temos o lado da pobreza. O espaço natural, pessoal, ele foi bastante transformado. A região Centro-Sul, onde o espaço natural foi mais transformado, foi em virtude da intensa atividade econômica, tá ok? Ou seja, você vai desmatar muito para poder para transformar, urbanizar aquela região. É o maior índice de aproveitamento de terras para a agricultura e a pecuária, principalmente na região ali do Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul, uma grande parte daquela região ali do Centro-Oeste. Tem uma maior densidade populacional, ou seja, maior número de pessoas por metro quadrado, por quilômetro quadrado, na verdade. Tem elevadas taxas de industrialização, é a região mais industrializada do país e também urbanização, ok? Em decorrência desses fatores, de uma visão da natureza como mera fornecedora de recursos, são diversos problemas que o Centro-Sul enfrentam, esses problemas ambientais, certo? Os planaltos e serras do Atlântico, do leste e do sudeste, pessoal, são a forma de relevo que vão predominar entre Minas e o Rio de Janeiro. Ele vai estender-se desde ali de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e até Santa Catarina. Ela tem uma origem relacionada a sucessivos ciclos de dobramentos, né, e ao surgimento de toda a faixa oriental da América do Sul. Esses dobramentos eles são bastante antigos e sofreram diversos intensos processos erosivos. Eu posso citar para vocês, por exemplo, como a Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais, e o trecho ali da Serra da Mantiqueira, que fica em Lima Duarte, também em Minas Gerais. No sentido leste-oeste, pessoal, a estrutura rochosa predominante é cristalina, dos planaltos e das serras do Atlântico Leste e Sudeste. Ele vai dando lugar a uma predominantemente sedimentar. Aí, pessoal, onde vão se encontrar os planaltos e as chapadas da famosa bacia do Paraná. Entre essas duas unidades de relevo, elas vão estender a depressão periférica, né, que vai se prolongar até aquela região ali do litoral do sul de Santa Catarina. Sua origem ela vai estar associada a um processo de erosão que se desenvolve na borda da bacia a partir dos planaltos e das serras do Atlântico. Nós temos um perfil do relevo, por exemplo, de São Paulo até a região do Mato Grosso, onde a gente apresenta planaltos e chapadas na bacia do Paraná. Temos uma depressão periférica, a borda leste da bacia do Paraná, e planaltos de serra do Atlântico Leste e Sudeste, ali já próximo ao Oceano Atlântico. Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, pessoal, eles possuem altitudes raramente ultrapassam 1.000 metros. O relevo ele apresenta-se mais plano, né, e favorece a mecanização das atividades agrícolas, porque você tem um terreno mais regular. Em direção ao sul do país, ocorre um aumento relativo de altitude que vai atingindo em torno de 1.500 metros. E ainda na parte sul desta unidade de relevo, verifica-se a ocorrência do solo de terra roxa, que é um solo bem rico, certo? E ele serviu muito, principalmente para a expansão cafeeira daquela região, ali por volta dos anos 70. E ele vem sendo largamente ocupado pelas culturas de cana-de-açúcar e também da soja, tranquilo? Já a planície litorânea do Centro-Sul, pessoal, tem um trecho de restrito e estreito, certo? Que vão apresentar de forma mais extensa
apenas ali no estado do Espírito Santo. Em outros trechos, eles são mais conhecidos como as chamadas baixadas. No extremo oeste do centro do sul, há uma área de baixas altitudes, que vai equivaler ali ao Planalto Mato Grossense. Quando atravessamos ali pelo rio Paraguai, o Pantanal, ele constitui uma planície inundável, em razão das enchentes desse rio e sua baixa altitude também. Aqui eu posso mostrar a vocês aqui um deslizamento, né, na favela do Parque, em São Bernardo do Campo, e eu mostro também a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. A hidrografia do Centro-Sul, pessoal, ela é bastante afetada, principalmente pela contaminação das águas, que é um dos grandes problemas ambientais. Quem nunca ouviu falar nos resíduos, né, que são jogados no rio Tietê, um dos rios mais poluídos, se não o rio mais poluído do nosso país. Nas médias e grandes cidades, a contaminação ela ocorre devido à quantidade de resíduos sólidos e líquidos, né, que são lançados nos rios. E também pela contaminação dos mananciais. A poluição ela é bastante elevada também, pessoal, nas áreas rurais, principalmente pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes, fezes de animais, além dos despejos de esgoto e do próprio lixo doméstico. Essa hidrovia é também importante no intercâmbio comercial, né, entre o Brasil e alguns países que fazem parte do Mercosul. É por ela que milhares de toneladas de soja estão sendo transportadas de São Simão, cidade de Goiânia, né, até, por exemplo, Pederneiras, que fica ali na região de São Paulo. Elas evacuam pelo rio Parnaíba ou pelo rio Paraná e também até mesmo pelo rio Tietê. Cada comboio com 4 chaves transporta uma carga que vai equivaler a 135 caminhões, o que demonstra, né, o baixo custo do transporte fluvial. Você está economizando aí o equivalente a 135 caminhões. Né? O rio Paraguai ele é tipicamente de planície, ele nasce ali na região da Chapada dos Parecis e, junto aos rios Paraná e Uruguai, eles vão formar o grupo, né, dos rios mais importantes da Bacia Platina. Além de possuir um grande potencial hidráulico, os rios da Bacia do Paraná, eles vão sendo aproveitados também para navegação. E é com regularização dos cursos e trechos dos rios Tietê, Paraná e Parnaíba, né? Foi possível, por exemplo, transportar mercadorias entre a região na região do Goiás até São Paulo. Trata-se de uma hidrovia, a Tietê, Paraná, e tem cerca de 2.600 km de extensão. E isso permitiu, né, o barateamento do transporte dessas mercadorias. Aqui eu mostro a vocês uma imagem das cataratas do Iguaçu, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. O clima e a vegetação do Centro-Sul, pessoal, o Centro-Sul é a região brasileira que mais sofreu a devastação da paisagem, né? E que apresenta cidades com índices mais elevados da poluição atmosférica. Essa consideração dessas atividades econômicas e da população brasileira, ela vai explicar parte desses problemas. Por quê? Quanto mais gente, mais industrializado vai ser aquele local. O clima do Centro-Sul, a gente pode falar no tropical úmido, tropical, subtropical com verões quentes e o subtropical com verões brandos. O crescimento urbano das grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, entre outros, né, ele não vem acompanhado do crescimento dos meios de transporte coletivos. Então isso vai ocasionar diversos problemas. O uso desses transportes ele torna-se uma opção muitas vezes necessária. E, ao mesmo tempo, as ruas e avenidas elas não comportam a imensa quantidade de veículos, provocando congestionamento que agravam ainda mais a poluição do ar. Ao exemplo da cidade de São Paulo, pessoal, existem dias que eles criam rodízios para que determinadas placas rodem no certo dia, no certo período, tá ok? Na cidade de São Paulo, que 90% da emissão de poluentes são produzidos por veículos automotores. É em São Paulo também que nós temos a maior frota de carros de todo o Brasil. Tá ok? Vamos falar aqui agora, pessoal, das paisagens tropicais. O clima predominante do Centro-Sul é o tropical. Ele apresenta uma extensão seca, uma estação seca, né? Um inverno que se estende aproximadamente de abril até agosto. E a outra é chuvosa, né? Com o verão que dura de setembro, outubro, até ali por volta de março. As temperaturas são elevadas o ano todo. A vegetação do cerrado ocupa grande extensão das áreas tropicais. O cerrado ele apresenta um aspecto muito variável, ora com árvores grandes de porte, bem próximas umas das outras, com aspecto de floresta, e ora, pessoal, eu vou apresentar arbustos e árvores de pequeno porte, e com um espaço bem grande entre umas e outras.
O Cerrado ele apresenta enorme biodiversidade, contando com cerca de 10 mil espécies só de vegetais. São vários ecossistemas que apresentam também expressiva riqueza em termos de animais. Eu mostro para vocês aqui o Parque Nacional das Emas no Goiás e aqui temos os veados campeiros no Cerrado. O Pantanal, ele apresenta formação de clima tropical, que é caracterizado, né, uma vegetação contínua e misturada de espécies vegetais de diversas formações, entre elas o complexo vegetal do Pantanal. Esse vem sendo afetado, pessoal, pela poluição de alguns rios, como o mercúrio, e pela caça também de animais, como, por exemplo, o jacaré e a onça. Os rios sofrem assoreamento por causa da destruição da vegetação, né? E suas margens elas aceleram essa erosão, então eles estão cada vez mais diminuindo. O relevo é plano e a presença de vasta extensão de campos transformaram a pecuária na mais tradicional atividade. E recentemente, pessoal, o turismo é outra atividade que vem atraindo muito investimento para essa região. Aqui nós temos a foto do Pantanal Mato Grossense, do Mato Grosso. No litoral, Mata Atlântica e a vegetação litorânea, é uma faixa que é próxima ao litoral. É um clima tropical úmido, em razão da entrada dos ventos úmidos do Oceano Atlântico. A floresta, ou também conhecida como Mata Atlântica, ela vai se estender ali desde as regiões do litoral até a borda dos planaltos e nas serras do Atlântico Leste e Sudeste. E são subdivididas, pessoal, em dois tipos. A floresta tropical, né, de encosta úmida, que é bastante densa e com grandes números de espécies vegetais, e a floresta tropical de planalto, ou conhecida também como semiúmida, que ela é menos densa e com o menor número de espécies vegetais, certo? Hoje, a maior parte dessa floresta ela deixou de existir. Desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles vêm devastando essa floresta. Então, resta apenas alguns trechos que estão esparsos, né, em encostas, como, por exemplo, Serra do Mar, que corresponde a 7% da vegetação original. É na vegetação litorânea que vão predominar também os mangues, pessoal. Nós temos ali um mangue na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo. As paisagens subtropicais, elas apresentam clima subtropical, né? Na maior parte do Paraná e nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apresentam temperaturas médias anuais inferiores às da zona tropical e sofre maior influência das massas de ar frias que são originárias ali da região do Polo Sul. No inverno, as geadas elas são frequentemente, e isso vai fazer o quê? Prejudicar a agricultura. Em alguns lugares, pessoal, chega até a nevar, certo? Por causa da altitude. O clima subtropical é o que apresenta no Brasil a maior variação de temperatura entre o verão e o inverno. E isso vão delimitando bem essas duas estações. Ó. As chuvas são bem distribuídas, né? E o que favorece o cultivo de certos produtos agrícolas, como eu posso dar para vocês, a soja, o milho e o arroz. A vegetação primitiva da maior parte dos estados do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, elas são construídas por campos e também por floresta. O predomínio desse tipo de clima na região ela vai favorecer o desenvolvimento, pessoal, de culturas não tropicais, como posso falar para vocês do trigo e também da cevada. Tranquilo? As matas dos pinhais ocupam a maior parte da região. Atualmente está bastante devastada, né? Principalmente pela intensa utilização da madeira, que é muito utilizada pela indústria de celulose e também de móveis. Os campos limpos eles aparecem tanto nos planaltos como também nas depressões do sul do país. Já no extremo sul, esses campos eles recebem a denominação de campanha gaúcha, que é tradicional, né? A área de criação de gado bovino. Aqui nós temos um mapa onde vai destacar uma importante hidrovia também. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo aí. Vai ficar essas atividades para a gente estar fazendo a correção na próxima aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.